Meus amados irmãos, vamos dar início ao culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, nessa manhã tão preciosa, primeiro domingo de dezembro, último mês do ano chegou, nossa última Santa Ceia pela manhã. É um dia muito precioso, muito especial para louvarmos ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo número 42. Faremos a leitura do Salmo 42 e 43. A alma anela por Deus, e essa alma que tem anseio pela presença de Deus, sabe que pode desfrutar dessa presença gloriosa na comunhão dos santos, no santuário, na reunião do povo de Deus com seu Deus. Salmo número 42 e 43, farei a leitura de ambos. Assim diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Salmo 42 e 43. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia-me a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
A exemplo dos filhos de Corá, que por diversas circunstâncias experimentavam a sua alma abatida, atribulada, o desânimo se avizinhando, mas não perderam o anseio, o suspiro pela presença de Deus. Nós também, irmãos, apesar das aflições, das tribulações, das angústias, mais uma vez somos trazidos pelo Senhor. O fôlego de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo nos moveu e nos reuniu nessa manhã, porque somente nele está a nossa fé. Nós não confiamos naquilo que vemos, nós cremos naquilo que não vemos. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Vamos cantar Firmeza na Fé, hino 93, hino número 93. E depois de cantarmos esse hino em pé, a uma só voz, vou pedir que o nosso irmãozinho Vitor nos dirija numa palavra de louvor, de adoração, de bendizer a esse Deus que nos enche de razões para buscar a presença dEle e para desfrutar dessa gloriosa presença. Vamos ficar em pé e cantar, irmãos, hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ti oramos, Pai, com o coração contrito, reconhecendo que só estamos aqui pela Tua misericórdia, Pai. Só estamos aqui pois o Senhor nos amou primeiro. O Senhor é quem promove em nós o arrependimento. O Senhor promove em nós, Pai, a ciência do juízo, da justiça. E o Senhor, mesmo nós tentados a ficar em casa, a deixar o Senhor de lado, o Senhor nos move até o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, pois dependemos de Ti para tudo e só temos consciência disso, pois o Senhor promove isso em nós. Oh, Pai, tem sido um mês difícil, é verdade, mas o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso auxílio, o nosso refúgio, e em Ti nós encontramos paz, nós encontramos o consolo e o amor e a paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Pai. Obrigado pois estamos aqui reunidos como igreja, reunidos em Teu nome, ó Jesus, para Te louvar, Te bendizer e reconhecer que Tu és o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de nossas vidas, Pai, a quem
nós fomos criados para Te adorar e queremos fazer isso em espírito e em verdade. Por isso, Pai, perdoe os nossos pecados, nos ajude, nos conduza nesta manhã, para que juntos louvamos a Ti e prestamos um culto de adoração agradável ao Senhor, Pai. Obrigado, receba a nossa adoração em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Leitura de todo o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Jesus, no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me isso não propriamente aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa palavra é constante, constante. O fermento naqueles dias era a massa antiga, que era deixada para apodrecer, e o seu apodrecimento contaminava o restante da massa, levando ao crescimento, mas veja, era um crescimento baseado em podridão, em corrupção. E quando o povo saiu do Egito, foi às pressas, não deu tempo deles deixarem a massa se corromper, e assim Deus quis, porque Ele queria que o símbolo pascal fosse o pão asmo com o cordeiro pascal, com as ervas amargas e com o fruto da videira, que lembraria do sangue do cordeiro que marcou as portas e que protegeu do anjo da morte as casas onde haviam também pecadores, mas pecadores que creram na promessa do Senhor, que creram que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo e os livraria da morte. Meus irmãos, nós somos chamados a lançar fora o que há em nós e que não agrada a Deus. Por vezes olhamos para o início de um texto como esse e ficamos escandalizados
por causa do filho que traía o pai com a própria madrasta, e não atentamos que semelhantemente grave é a arrogância, a jactância daquela igreja que se achava irrepreensível, sem defeitos, uma igreja que se achava modelo e, no entanto, precisava ser muito, muito corrigida, disciplinada, e assim o apóstolo Paulo, com dores, faz isso, chama ao arrependimento, chama à disciplina, chama à santidade. Nesse momento, irmãos, vamos também reconhecer que temos pecados, reconhecer que a nossa dívida era tão grande, que só Jesus Cristo, morrendo na cruz, sofrendo nele o castigo que nos traria a paz, poderia, como lemos aqui, fazer o papel do cordeiro pascal, ser imolado, sacrificado no nosso lugar, para que tenhamos acesso ao trono de graças de Deus, tenhamos acesso ao perdão e à paz com Deus. Vamos fazer isso, irmãos, em pé, cantando, orando como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. O Senhor Jesus nos deixou uma oração modelo, e que entre os pedidos essenciais que Ele nos leva a fazer, está lá o perdão das nossas dívidas. Oremos sinceramente, não repetitivamente, oremos de forma racional, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 341, Vera Páscoa, refletindo sobre a importância de Jesus ter promovido a verdadeira Páscoa. Ao final desse hino, convido os presbíteros para virem à frente e distribuiremos o pão, o cálice, celebrando a união do corpo de Cristo. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna de assistir aqui. Ó Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és das almas alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Amém. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, novamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, novamente, onde mais uma vez vemos o tom de repreensão, de correção, com que o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja, uma igreja repleta de necessidade de crescimento, de correção, mas uma igreja que o apóstolo Paulo não deixa de se dirigir chamando de santos, santos em Cristo Jesus.
e, portanto, pela graça de Deus, participavam do pão e do vinho que relembrava o corpo e o sangue do nosso Salvador. Diz lá, 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quando somos convidados para almoçar, jantar na casa de alguém, há um sentimento de satisfação e até de mérito. A gente se sente importante. Poxa, tal pessoa valoriza a minha presença, quer estar comigo. Tal pessoa tem algum sentimento de gratidão e por isso quer retribuir me oferecendo um almoço, uma janta. Mas quando estamos diante da mesa do Senhor, o sentimento de gratidão deve ser inteiramente destinado ao Senhor. Como diz o texto, se nos julgarmos adequadamente, nós não seremos julgados com o mundo. Quando fizermos um autoexame adequado, confrontando a nossa vida, as nossas obras com a lei de Deus, nós perceberemos que nós não merecemos participar dessa refeição, desse pão, desse cálice, e que só participamos única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Por Deus ser um Deus misericordioso, que não nos trata conforme as nossas obras, mas manhã após manhã renova suas misericórdias para não sermos consumidos. Então é com esse sentimento, irmãos, de gratidão, de lembrança da gravidade dos nossos pecados, e por isso um castigo tão grave sofreu o nosso Senhor na cruz, sendo ferido no seu corpo em nosso lugar, derramando seu sangue por nós, como um verdadeiro cordeiro oferecido por causa do pecado dos seus ofertantes. É com essa lembrança que nós devemos participar desse momento, irmãos. Aqueles que estão sendo preparados e logo estarão também dando provas da sua fé, professando a sua fé, levem isso em consideração também
né? Logo também estarão participando desse momento. Se você não é membro de uma igreja genuinamente evangélica, não participe, nos procure, nós vamos com alegria te instruir como você se preparar para não colocar em prática o que o texto diz, não comer para si juízo, não coma para si juízo. Esse é um momento de dispensação da graça de Deus, é um meio da graça de Deus. A igreja é nutrida, transbordada com a graça de Deus a cada vez que se relembra do sacrifício do seu Salvador, da sua grande salvação, e com alegria se alimenta do pão que continua pão, do cálice que continua com suco de uva e não com sangue, mas que relembram a realidade do sangue verdadeiro, do corpo verdadeiro que foi ferido no nosso lugar. Vamos orar, irmãos, pedir para que Deus tome do uso comum a parte dos alimentos e mais transborde a sua graça, santificando, animando, fortalecendo a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos o altíssimo privilégio de contarmos com a tua presença. O Senhor não visita a igreja, o Senhor habita em cada filho, filha tua, como o templo do Espírito Santo que são, ó Pai. Muito obrigado, porque não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor fez toda a obra, nos preparando, nos santificando, fazendo, ó Deus, que fôssemos morada para Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por sermos corpo de Cristo, termos um só pastor, o bom pastor que deu a vida por nós, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, por essa união, ó Deus, tanto no presente quanto para sempre, com vida eterna em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus Altíssimo, em nome de Jesus te louvamos e pedimos que mais uma vez o Senhor abençoe esse momento, transbordando a Tua igreja com graça, com ânimo, com disposição, ó Pai, de Te louvar e de retribuir, ó Deus, responder ao Teu grande amor, com sacrifício vivo, santo e agradável, com culto racional, ansiando e esperando a volta de Jesus. Pedimos também que tomes do uso comum a parte desses alimentos que os teus filhos prepararam e separaram, para que agora a tua igreja participe, em obediência e fé à tua palavra, desse momento tão precioso, tão especial, que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus, com perdão dos nossos pecados, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Como lemos, irmãos, nosso Senhor partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele, fazei isso em memória de mim. Não apenas o pão foi distribuído, acho melhor distribuir um por vez, né? Eu convido os irmãos a ficarem em pé para receberem o pão e depois fazemos a distribuição do cálice. Se quiserem cantar comigo, segunda estrofe do hino 341 novamente. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Amém.
Realmente, né? Jesus é o alimento que sustenta o nosso amor. Quando não entendemos o amor de Jesus, quando não compreendemos o seu grande amor, não temos a melhor razão para amar a Deus ou amar ao próximo. É o amor dele que nos constrange a amar a Deus, amarmos uns aos outros. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Todos receberam, irmãos? Ninguém foi esquecido involuntariamente? Disse Jesus: esse é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele, fazei isso em memória de mim. Como lemos, participemos juntos do pão. Obrigado, Pai, por não ter poupado o teu filho, ter entregue ele como pão da vida, para nos alimentar para a vida eterna. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O Senhor Jesus deu graças, tomou um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele, fazei isso em memória de mim. Todos que participaram do pão podem receber agora o cálice. Podemos cantar também a terceira estrofe do hino 341. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. De perene gozo a fonte. E assim é, não é? O povo de Deus não fazia suas festas sem a bebida derivada da uva. Era praticamente um sinônimo de alegria a presença do vinho. E como diz o hino, de perene gozo a fonte, sim. Jesus é a fonte de toda a nossa alegria, de toda a nossa satisfação, de todo o nosso prazer. Obrigado, irmão. Obrigado. Disse Jesus: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele, fazei isso em memória de mim. Lembre-se que a nova aliança é aquela que Deus prometeu jamais se lembrar dos nossos pecados. Porque o sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo o nosso pecado. Celebremos a salvação em Cristo Jesus. Participemos juntos do cálice. Oh Deus, obrigado. Obrigado, porque o sangue do teu Filho Jesus cobriu toda acusação, cobriu todos os pecados, de modo que agora, purificados por ti, ó Deus, o Senhor nos vê mais alvos do que a neve, Pai. Obrigado por olhar para nós conforme a tua misericórdia e não conforme a nossa estrutura, que é de pó e pó corrompido, Pai.
Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem retornar aos seus lugares, eu já vou passar a ministração da palavra, mesmo em pé, como a igreja está. Abra suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ainda em pé, vamos fazer a leitura da Bíblia com a igreja em pé. Convido todos a ficarem em pé. Alguns não estavam porque não participaram da ceia. Convido todos a se colocarem em pé e ouvir a leitura da palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 até o 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 14, nos diz o seguinte, meus irmãos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, o nosso Senhor. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai bondoso e amado, ilumina o nosso entendimento e fala o nosso coração, Pai. Ajuda-nos a contemplar que o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem nos confortado, nos consolado de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, tão ampla, que só podemos responder a todo esse conforto e consolo com o nosso louvor, com nossa dedicação ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, a vislumbrar isso em dias de tantas angústias e tantas tristezas e dificuldades, e assim continuarmos dispostos a Te render honra, glória e louvor.
No nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Podem se assentar. Deus colocou já há algumas semanas no meu coração o desejo de compartilhar esse texto com a igreja, porque vivemos semanas de muita necessidade e muita urgência de consolação. E eu estendo isso porque desde 2020, nós já estamos em 2024, mas desde 2020, as notícias têm sido muito pesadas, desde que passamos por pandemia, desde que passamos por tantas perdas. Praticamente todos aqui ainda estão chorando pelo luto, pelo falecimento, pela morte de alguém muito próximo, muito próximo. Alguns se despediram esse ano, mas outros há poucos anos. Então, a busca por consolação tem sido uma urgência em nosso meio, entre os nossos irmãos. E o texto que lemos vai nos mostrar que nós devemos dar louvor a Deus por causa do consolo, louvar ao Deus Consolador, louvar ao Deus Consolador. Vale dizer, irmãos, de saída, que o consolo ou conforto, às vezes é mais amplo do que a aplicação que comumente temos, que acaba sendo para situações de luto, de saudade. Vale dizer que a palavra que aqui é traduzida por consolação é a mesma palavra que pode ser traduzida por exortação ou conforto. Quando a gente pensa em conforto, a gente pensa, quem sabe, numa rede, na beira da praia, com a brisa na medida certa, temperatura. E que conforto, né? Que conforto. Ninguém me incomoda, não tenho incômodo. Então, conforto às vezes se associa, às vezes, a essa situação sem incômodo, sem sofrimento, sem angústia. Já a palavra consolo, ela, na nossa língua, ela está mais relacionada com a recuperação de um sofrimento, com a transposição de um sofrimento. Mas veja, a palavra grega, ela nos permite traduzir por consolação, por conforto e por exortação. E exortação tem muito a ver com encorajamento, com um apoio para, às vezes, retomar o caminho certo, para retomar a caminhada, é aquele apoio para levantar o que está caído, o que está fraco. Então, quando você ler essa palavra consolação ou consolo nesse texto, entenda que é esse contexto muito mais amplo do Deus que se apresenta como a raiz grega vai dizer paráclitos, como um advogado, como alguém que anima, encoraja, ajuda a levantar, não apenas como alguém que livra dos incômodos ou dos desconfortos, né? Então, esse texto, Paulo, inspirado por Deus, traz nessa que seria sua última carta aos Coríntios. Tem quem diga que Paulo escreveu até 4 cartas para a igreja de Corinto, 3 com certeza. Uma delas não foi tomada como inspirada e inerrante pela igreja, portanto ela não se tornou regra de fé e prática para a igreja, mas as outras 2 você sabe que sim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios e segunda carta de Paulo aos Coríntios, o Espírito de Deus conduziu a igreja a tomar como fundamento apostólico para a fé da igreja. E você percebe que o apóstolo Paulo, nas 2 cartas, especialmente na primeira, como lemos algumas amostras hoje, ele tem que tratar de assuntos difíceis,
A sua autoridade estava sendo questionada, a sua fidelidade estava sendo questionada, a sua integridade estava sendo desprezada. Uma série de concorrentes se apresentavam para usurpar a liderança da igreja e até já lideravam alguns grupos da igreja, dividindo a igreja. E o apóstolo Paulo vai sofrendo essa situação também profundamente angustiante de ver a igreja que plantou, onde ele ficou quase 18 meses, sendo ali atacada, vendo o seu trabalho muitas vezes ser minado, dinamitado. Paulo tem uma angústia que vai além da angústia, ou se soma a angústia do luto, da perda de algum parente. Ele está sofrendo. Veja, irmãos, vale lembrar que às vezes nós precisamos de consolação, não porque assassinaram um parente da nossa família. Às vezes a gente precisa de consolação porque estão assassinando a nossa reputação. Às vezes o assassinato é um assassinato da pessoa viva, é um esquartejamento da pessoa viva. E o apóstolo Paulo, ele passava por isso em muitas situações ali na igreja de Corinto. E é interessante, né, irmãos, que parece que o filho mais amado acaba sendo aquele que mais dá trabalho, né? Parece que a igreja que Paulo mais dedicou tempo, escreveu, foi aquela igreja que mais deu trabalho para ele. Então, quando ele vai agora falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua angústia, inclui também essas provações que ele tinha com os membros daquela igreja, com os irmãos daquela igreja. E mesmo passando por tantas angústias, como nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo não está prostrado, desanimado, não. Como vemos no versículo 3, ele encontra, naquele contexto de provação, de tribulação, de angústia, de perda, ele encontra a razão para louvar a Deus. Ele começa o versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como um judeu de berço que o apóstolo Paulo foi, naturalmente se esperava que o apóstolo Paulo dissesse: bendito seja o Deus e Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Muitas vezes o judeu apresentava Yahvé, o verdadeiro Deus, como o pai de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não, aqui Paulo, inclusive escrevendo para cristãos vindos do judaísmo, porque a igreja de Corinto tinha essa mescla, ele apresenta o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele apresenta, como ele faz, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, mostrando que o Deus que ele cria era o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não poupou o seu único filho. O Pai que tinha um único filho, mas não economizou aquele filho, entregou o seu filho para ser morto pelos nossos pecados. E cada um aqui sabe o quanto um filho é caro, o quanto teme pela morte de um filho, quanto alguns aqui já até sofreram a morte de um filho. Paulo começa apresentando Deus como esse Deus, o Deus que tinha um filho, o nosso Senhor Jesus Cristo sendo esse filho. E mais, ele vai apresentar que além de ser o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Pai de misericórdias. E aí eu destaco um primeiro aspecto da consolação, do conforto de Deus, que é a promessa dessa consolação, a promessa desse conforto. Por quê? Porque na sua essência, na sua pessoa, no seu ser, Deus é misericordioso. Você pode e deve esperar as misericórdias de Deus, porque é um atributo essencial de Deus. Veja como ele começa a se apresentar assim, desde os 10 mandamentos. Veja lá, Êxodo capítulo 20, versículo 6. Êxodo capítulo 20, versículo 6.
Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6 diz o seguinte: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, de saída, logo ali no 2º mandamento, Deus já grifa, deixa destacado que Ele é a origem de misericórdia para 1000 gerações. Por vezes, irmãos, nós não desfrutamos da consolação, do conforto de Deus, porque deixamos a culpa tomar espaço da nossa atenção, da nossa memória, aceitando explicações mundanas de que a nossa angústia, o nosso sofrimento, as nossas perdas são por causa dos nossos pecados, e esquecemos que ainda que soframos consequências dos nossos pecados, se somos filhos de Deus, jamais ficamos separados da misericórdia de Deus. Jamais deixa de nos visitar com a sua misericórdia, misericórdia que alcança 1000 gerações. Uma misericórdia que Deus dirige a quem Ele quer. Êxodo 33, versículo 19, diz lá, Êxodo 33, versículo 19, diz lá o seguinte: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja, a misericórdia desse Deus é um ato livre da sua boa e perfeita e agradável vontade. Ser alcançado pela misericórdia de Deus não é um carimbo, não é uma confirmação de que você fez tudo direitinho. Pelo contrário, Deus usa da sua misericórdia com quem Ele quer, não com todos, mas com aqueles que não mereciam da sua misericórdia. Eu já disse aqui para vocês algumas vezes, a diferença entre graça e misericórdia, qual é? Graça, você recebe o que você não merecia, é um presente. Misericórdia, você não recebe aquilo que você merecia. Merecia o juízo e o castigo, mas Deus escolhe te alcançar com a misericórdia dEle. E, de novo, Êxodo 34, quando Deus vai se apresentar de uma forma mais ampla para Moisés, veja lá, Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus se apresenta reforçando e explicando que no seu ser, na sua identidade, na sua pessoa, há misericórdia abundante. Então, a promessa de conforto, a promessa de consolação de Deus vem da sua essência, vem da sua pessoa, do seu ser, que é misericordioso. E aí, irmãos, quando estamos em angústias, por consequência dos nossos pecados, desesperados, sem ver saída por causa de tropeço após tropeço, de abismo após abismo que nós mesmos produzimos, escolhemos e implantamos. Como desfrutar da consolação, do conforto, do encorajamento? Como reanimar? Devemos fazer como Jeremias fez, nos dias que ele via a consequência dos pecados da sua geração ser disciplinada pelo Senhor, quando o povo estava sendo levado para o cativeiro, quando Jerusalém estava sendo exterminada, quando desgraça após desgraça estava acontecendo no meio do povo de Deus, e Jeremias fala: quero trazer à memória o que me traz esperança.
Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Qual é a resposta no versículo 22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então a promessa de conforto, de consolação, vem desse Deus que é misericordioso, desse Deus que é Pai de Jesus Cristo e Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. De toda consolação. Quem é esse Deus? É o pastor do Salmo 23, estão lembrados? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 4, uma das coisas que não faltam é o quê? A vara e o cajado que consolam. A vara e o cajado que consolam. Deus é cheio de consolação até quando está disciplinando o seu rebanho, até quando está disciplinando as suas ovelhas, até quando está tendo que fazer o uso da vara, do cajado. E aí a gente entende como é que Paulo, que tanto precisou repreender, disciplinar, corrigir aquela igreja, que lhe deu tantos desgostos, lhe deu tantas tristezas, ele agora, no início dessa última das suas cartas, vai ministrar para aquela igreja sobre consolação, para que não houvesse um exagero, não houvesse um peso excessivo sobre aquela igreja, mas aquela igreja, colocando as coisas no lugar, pudesse desfrutar desse consolo, desse encorajamento. O livro dos Salmos fala mais sobre esse Deus Consolador. Veja Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19, diz lá: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. O que ele quer dizer? Sabe quando você fica lá no seu coração preocupado, preciso tomar cuidado com isso, preciso tomar cuidado com aquilo, isso e aquilo dá errado, isso e aquilo dá errado. Nos muitos cuidados que estavam dentro de mim, se multiplicaram dentro de mim, as tuas consolações alegraram a minha alma. Esse Deus de toda consolação é o único que acalma o coração aflito, atribulado no meio das angústias. E como é que a gente acessa isso? Veja só, Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Diz lá: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Ora, se é o Deus de toda consolação, se é o Pai das misericórdias, porque muitas vezes eu estou esvaziado do conforto, do consolo, do encorajamento? É porque na exata proporção que eu fico esvaziado da palavra de Deus, eu dou espaço para os meus medos, para os meus temores, para o desespero, para o desânimo e todas aquelas coisas que a consolação de Deus cura e restaura, né? É por isso, né, por ser pela palavra de Deus que o consolo é acessado, a palavra vivifica, que Romanos 15:4 diz que todas as coisas foram escritas para consolação. 1 Coríntios 14:3 diz que o que profetiza para consolar. A ministração da palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para o consolo ser experimentado. O estudo, o conhecimento da palavra de Deus nos transborda dessa consolação. Consolação que, por exemplo, Isaías foi abundante em falar dela. Veja só, Isaías capítulo 12, versículo 1. Isaías capítulo 12, versículo 1. Isaías 12, 1. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Somente alguém cheio de misericórdia pode ao mesmo tempo ficar irado com a rebeldia dos seus filhos, com a desobediência dos seus filhos e dispensar sobre esses filhos misericórdia, graça e consolação.
Veja como Deus, Ele não é justo ou misericordioso, Ele é justo e misericordioso. Ele aplica o seu juízo, aplica a sua disciplina, especialmente Ele aplicou o seu juízo, que era para nós, em Cristo Jesus na cruz, para que pudéssemos acessar o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, sem que Ele fosse injusto ou deixasse impune os nossos pecados. Isaías fala mais disso. Deus quer que esse consolo seja presente na vida do povo. Olha só, Isaías 40, versículo 1: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Veja o interesse de Deus em que o povo seja encorajado, consolado, confortado, animado, não um povo desesperado, um povo medroso. Isaías 57, 18. Isaías 57, 18, está lá. Tenho visto os teus caminhos e o sararei, o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram, Isaías 61, versículo 2. O Espírito do Senhor estava sobre Isaías, estava sobre Jesus, está sobre a igreja, entre outras coisas, para quê? Para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram. E o próprio Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A manifestação mais clara desse interesse, dessa promessa de Deus em consolar a igreja, está lá em João capítulo 14, quando Jesus está se despedindo, é a sua última noite. Na noite seguinte ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, os seus discípulos ficariam sem ele por algumas horas, e olha o que ele diz em João 14, versículo 16 em diante: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Então a primeira razão que temos para louvar a Deus por sua consolação é a promessa que Ele faz de consolação. É a promessa que o povo de Deus tem de que vai ser consolado, confortado por um Deus que é Pai de misericórdia, um Deus que não poupou o seu Filho, para que a consolação, o ânimo estivesse ali com Ele. Mas o texto de 2 aos Coríntios, além de nos falar dessa promessa de consolação, versículo 4 diz: é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, em todas. Ou seja, alguém que está sendo perseguido injustamente, pode encontrar, como Paulo encontrou, consolação e conforto em Deus. Alguém que está sofrendo no seu próprio corpo enfermidades ou até torturas, como Paulo sofreu, pode experimentar em Deus consolação. Alguém que, como a igreja primitiva experimentou, passa pelo luto, pela morte de muitos dos seus irmãos. Lembre-se, toda a primeira geração de apóstolos foi martirizada. Toda a geração dos primeiros apóstolos foi sacrificada. Imagine, a igreja, tempo após tempo, sepultando um dos seus pastores, um dos seus apóstolos. Mas essa igreja que não parou, por quê? Porque tinha consolação no Senhor. Então essa promessa é para todo tipo de tribulação,
de angústia. Seja angústia que é causada pelo efeito do pecado, pelas consequências do pecado. Deus, como diz o versículo 4, conforta em toda a nossa tribulação. Mas o texto vai nos falar também, além da promessa de consolação, do propósito de partilha dessa consolação, desse conforto. Olha no versículo 4. Para que Deus dá consolação? Versículo 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados. A consolação de Deus, o conforto de Deus não é algo para você usar exclusivamente, egoisticamente e ninguém desfrutar dos efeitos dessa consolação que Deus dispensa sobre a tua vida. A consolação que Deus faz você experimentar e vivenciar é uma consolação que é para você compartilhar. É uma consolação que deve ser vivenciada pelos que estão com você. Como diz o texto aí, é para qualquer angústia. Qualquer angústia. Aquele que é consolado por Deus, ele é capacitado a levar consolação para outros em toda e qualquer circunstância. Qualquer angústia. E veja que Paulo não está falando de algo teórico. Paulo está falando de algo que ele experimentou no seu próprio corpo, na sua própria vida. Veja a experiência de Paulo, versículo 6. Se somos atribulados, é para conforto e salvação. Se somos confortados, também é para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Versículo 8, Paulo se refere a uma situação específica, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Queridos, Paulo passou por tantas situações, que em algumas delas, e como ele cita aqui na Ásia, ele em algum determinado momento ele disse, agora eu vou morrer. Não tenho mais esperança para viver. Veja, eu não creio que Paulo, nesse versículo 8, ele está dizendo que em determinado momento ele pensou se matar. Eu não vejo base para isso. Mas eu vejo base sim para Paulo se ver numa situação de tamanho perigo, tamanha dor, tamanha aflição, que ele diz, olha, a morte está perto. Eu já estou que nem o Beethoven lá na 5ª Sinfonia, escutando a morte bater na minha porta. É isso, situação de risco real de morte, de iminência de morte. Como pode ter sido isso? Veja, por exemplo, 2 Coríntios 6, de 4 a 10. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Lembra um pouquinho do currículo de Paulo, da experiência do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo sintetiza um pouco do que ele passou na sua vida. Desde que ele foi chamado por Cristo e disse, olha, agora você vai saber o que significa ser perseguido em vez de perseguidor, lembra? Essa foi a promessa de Cristo para Paulo. Você vai experimentar agora a perseguição em vez de ser perseguidor. E no livro de Atos você encontra Paulo tendo que ser
escondido dentro de um cesto. Você encontra Paulo sendo preso em Filipos, por exemplo, tendo seus pés presos num tronco, que era um aparelho de tortura, que deixava as pernas do preso numa situação extremamente dolorosa, e ele passa a noite com Silas cantando, louvando, e Deus manda que um terremoto abra aquela cadeia e ele é liberto. Você sabe que Paulo foi preso mais de uma vez, esteve na iminência de ser sentenciado à morte mais de uma vez. Você sabe que Paulo passa por um naufrágio, tantas e tantas situações, assim como aquelas que ele cita, de ser desonrado, de ser denunciado como um mentiroso, como um falso, assassinato de reputação. Paulo experimentou sofrimento de todas as maneiras. Então, quando ele diz aqui, no versículo 4, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Podermos consolar os que estão em qualquer angústia. A questão é que o sofrimento do cristão, ele tem um propósito, ele tem uma razão, ele tem uma utilidade nas mãos de Deus. E qual é essa utilidade? É para que outros, como diz o texto aqui, possam ser consolados com a consolação dele. Em outras palavras, quando Paulo lá em Gálatas 6,17 diz: quanto ao mais ninguém me moleste, pois trago comigo as marcas de Cristo. Ele estava falando literalmente de cicatrizes. Ele estava falando verdadeiramente de marcas. A questão é, todos nós temos as nossas cicatrizes, no corpo ou na alma. Todos nós temos as nossas marcas, no corpo ou na alma. O que nós fazemos com elas? Nós queremos ser acalentados por causa delas? Nós queremos ser tratados como coitadinhos por causa delas? Ou, como Paulo fez, nós usamos e damos o significado para essas cicatrizes, para essas marcas, como modelos de que Deus recupera, de que Deus restaura, de que Deus cuida, de que Deus preserva. Assim devemos olhar para as nossas marcas, para as nossas cicatrizes, para as nossas perdas. Tivemos perdas? Tivemos, mas Deus consolou, Deus cuidou, Deus encorajou, Deus levantou, Deus não deixou prostrado. Doeu, mas Deus não deixou só. E assim, a história da igreja, repleta de marcas e de mártires e de angústias e de perdas e de perseguições, foi se tornando um espetáculo, porque os outros olhavam para esses que eram perseguidos por causa de Cristo, martirizados por causa de Cristo, e que não desistiam da fé em Jesus Cristo, e ficavam animados a conhecer melhor essa fé. Ficavam curiosos no que eles acreditavam, que nada fazia eles desistirem ou desanimarem. É nesse sentido que Paulo diz que o propósito da consolação é que ela seja compartilhada, esse conforto seja compartilhado. Em outras palavras, nós temos uma série de razões para chegar para aqueles que estão sofrendo, que estão tristes, que estão com perdas, e podemos dizer: olha, um dia eu já passei por algo parecido como você. Eu já tive uma dor no meu corpo, eu já tive uma perda na minha família, eu já tive chorando como você, mas Deus me restaurou. É o mesmo Deus que eu quero agora orar por você. E veja que Paulo pede oração. Olha só, versículo 11 e 12. Como é que você vai compartilhar essa consolação? Veja só, versículo 11 e 12. Paulo diz assim: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é essa:
o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Ou seja, é inevitável passar por crises, por perdas, é inevitável passar pelo sofrimento. O grande desafio é como você vai passar por essa dificuldade. Desfrutando da consolação de Deus ao ponto de outros verem essa consolação e darem graças a Deus. Como é que você vai passar por essa dificuldade? Você vai orar com quem também está em dificuldade para que logo esse consolo, esse encorajamento de Deus seja vivenciado? Ou você vai se fechar? Você vai se isolar? Você vai querer todos os cuidados, os carinhos? Porque tem gente que adora se vitimizar. Não estou falando que ninguém aqui passa pela situação de vítima. O problema é que tem gente que não quer sair da situação de vítima. Tem gente que quer ficar ali, no centro das atenções, como coitadinho, enquanto a igreja foi vocacionada e capacitada a não ser coitadinha, mas ser mais que vencedora. A dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque desfrutou da consolação, desfrutou do encorajamento. E por último, queridos, além da promessa da consolação e do propósito da consolação, o texto apresenta os parâmetros ou proporções dessa consolação. Veja só, versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, aquele Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, que não poupou o seu Filho para sofrer no seu lugar, pelo sofrimento dele tem trazido benefícios para a vida da igreja. Tem trazido essa base de consolação, de conforto, de encorajamento. É nessa proporção, na proporção de que Cristo sofreu por nós. E aí ele diz, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Essa consolação não vai ser vivenciada alheia de Cristo, separada de Cristo, para quem não está em Cristo. Essa consolação, ela tem limites, ela tem uma proporção imensurável, que é o quanto o amor de Deus se mostrou em Cristo Jesus para nos consolar, para nos encorajar, para nos confortar. Por isso que ele diz que essa consolação é para todas as angústias, para todas as situações. Agora, quem está fora de Cristo não desfruta dessa consolação. Quem está fora de Cristo não desfruta dessa exortação, desse encorajamento. É isso que ele está dizendo aqui. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se Paulo tivesse sido açoitado por ser um ladrão, se Paulo tivesse sido preso por ser um assassino, se Paulo tivesse sido preso por ser um golpista, um estelionatário, ele não poderia dizer que ele foi consolado por Deus. Entendem? O sofrimento de Paulo foi por quê? Foi porque ele estava em Cristo, servindo a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, interessado no reino de Deus, dedicado àquilo que produz louvor a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E isso vai de encontro ao que o nosso Senhor Jesus ensinou. Nosso Senhor Jesus ensinou, por exemplo, que bem-aventurados, lá em Mateus 5, de 10 a 12, quem são os bem-aventurados? Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos. Perseguidos por quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem
e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, os que estão em Cristo serão perseguidos e injuriados, mas serão consolados. Agora, quem está praticando pecados, quem está transgredindo a lei vai ser perseguido, não sei se pela polícia, não sei se vai ser perseguido. E não pode esperar a consolação de Cristo enquanto não se arrepender dos seus pecados. Quem faz promessa e não cumpre, quem assume compromisso e não honra os seus compromissos, vai ser injuriado, vai ouvir. E não é com bem-aventurança, não. É por ter transgredido a lei de Deus. Não é alguém que, em nome de Jesus, fez algo. Os limites dessa consolação é para os amigos de Deus. Olha, João 14, 16 a 18. João 14, 16 a 18. Diz lá, João 15, do 13 ao 21. João 15, do 13 ao 21. Esses que são perseguidos por causa de Cristo. João 15, do 13 ao 21. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo já não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vai acontecer com os amigos de Cristo? Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois o mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E, concluindo, o apóstolo Pedro, da mesma forma que Jesus explicou, da mesma forma que o apóstolo João explicou, ele explica que existem sofrimentos diferentes. 1 Pedro 4, 12 em diante. 1 Pedro 4, 12 em diante, diz lá: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo da casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A consolação de Deus tem limites, e ela é limitada para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus vai desfrutar da consolação de Deus de uma forma imensurável, porque é a consolação daquele que não poupou nem mesmo seu filho, antes o entregou, para que juntamente com ele tivéssemos todas as coisas. Por isso Paulo, no mesmo texto, ele diz: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é o Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Essa promessa de consolação sempre esteve vindo da parte de Deus para o seu povo. Deus prometeu essa consolação que tem proporções infindáveis, Deus tem consolação para os que estão em Cristo, não para que sejam egoístas, mas para que levem essa consolação, compartilhem essa consolação para outros. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, passamos por muitas angústias, tristezas e aflições. Passaremos por tantas outras, mas não podemos desistir, desanimar. Se somos animados, encorajados, exortados, consolados pelo Pai de toda consolação. Que consigamos, como amigos de Cristo, continuar cumprindo os mandamentos dele, e entendendo que os amigos de Cristo serão perseguidos, serão afligidos, serão angustiados, mas serão sempre consolados pelo Espírito de Deus. Vamos encerrar esse momento de culto cantando que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor
Seminarista Smiley nos dirige numa oração. Senhor, grandioso Deus, Deus de infinitas consolações, louvamos a Teu nome, Senhor, porque a palavra do Senhor nos lembra que o Senhor é um Deus de consolo. Amém. Ministra através do Seu Santo Espírito, através da obra do Seu Filho Jesus, no nosso coração, consolo, para que também, Senhor, consolemos uns aos outros. Que o Senhor enche o nosso coração dessa paz, dessa amizade com o Senhor. Amém. Para que a nossa vida seja um reflexo da Sua bondade e misericórdia, para que nós, através da Tua palavra, através das orações, consolemos, Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão entristecidos, Amém. aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente. Amém, Jesus. E que a igreja do Senhor aqui nesse bairro, aqui nessa rua, seja renovada dia Amém. após dia, Amém. com o poder da Tua palavra e com o consolo do Seu Santo Espírito. Amém, Jesus. É isso que te pedimos, pelas consolações e, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos amados, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. O conselho teve reunido quinta-feira, demoradamente. Ficamos reunidos aí das 8 da manhã até meio-dia, já conversando sobre 2025. Devemos nos reunir na próxima terça-feira. Peço que os irmãos orem também por essa reunião. Ano que vem é um ano muito especial para a igreja, ano que a igreja completa 50 anos, no dia 16 de fevereiro. Então, o conselho está debruçado e preocupado em que seja um ano muito especial na vida da nossa igreja. Mas antes disso, irmãos, nós já definimos, o conselho já definiu para o calendário agora de dezembro, mês de festas, que no dia 22, a gente tem um culto pela manhã somente, e após esse culto, um almoço muito caprichado, preparado por todos nós, como a gente tem feito todos os finais de ano, separado um almoço em dezembro, né, para a gente confraternizar. Significa dizer então que as programações da igreja vão de modo normal até o terceiro domingo de dezembro, dia 15, com escola dominical e culto à noite, né? Aliás, no dia 22 também tem culto, né? Também tem culto de manhã e de noite. No dia 29 é que já não haveria escola dominical, no último domingo de dezembro. Mas o que eu quero destacar aqui é isso, é que no dia 15 segue normal com a Santa Ceia, né, de noite, terceiro domingo, e no quarto domingo um almoço muito precioso depois no culto pela manhã, tá? às 10 horas, né, da manhã, tá? Então a gente pede ajuda, né? Irmãs que sempre se dispõem a ajudar nessa organização já vão conversando e combinando o que cada um vai poder trazer, né? Porque pode haver a coincidência de todo mundo querer trazer só a salada de alface e não ter o arroz e feijão, né? Nada contra, eu adoro alface, mas a diversidade torna o almoço muito mais delicioso, tá bom? Então reserve essa data, o almoço do dia 22 de dezembro, para toda a igreja
estar reunida aqui após o culto, um culto matutino. Mais algum aviso? Saulo quer passar mais algum aviso? Por favor, irmão, fica à vontade. Eu agradeço à igreja pelas orações que intercederam pela minha cirurgia. Graças a Deus está indo bem, foi bem sucedida. E quero pedir à igreja que continue orando por mim e os meus familiares. São Atos, Lúcia, Aida, Seir, minha mãe e o meu irmão Marcos. Se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, dia 6, estaremos fora de São Paulo por 10 dias. Nós vamos viajar até o Pará para a confraternização de aniversário de 60 anos do meu primo, que é presbítero no interior do Pará, e rever os irmãos que lá estão e parentes. Os irmãos do meu pai são minha tia e meu tio, os únicos vivos, 85 e 88 anos. Então, que Deus possa estar nos abençoando. E a Seir mais a Aida vai rever um monte de parente que eles nem conhecem mais. O Atos também não conhece. Então, eu acredito que vai ser uma viagem muito gostosa. Então, que os irmãos continuem nos colocando nas suas orações. Obrigado, um bom domingo a todos, um bom almoço. E no dia do almoço pode trazer lasanha, se tiver condição de trazer um cabrito assado também pode trazer, né, pastor? Ou um pernil assado, fique à vontade.